Lembrando o que nós vamos ver hoje: propriedades de manipulação de imagens e dimensionamento. Vamos inicializar o CSS, ver alguns códigos de CSS, cor da fonte, cor do fundo com CSS e tabelas, tá? Então, isso aí vai ser a nossa aula de hoje. Vamos apenas lembrar de algumas coisas. Alguém lembra que faz essa linha 1 aqui? Faz o código de programação ser compatível com HTML5. Isso. Reconhece o HTML5. Essa tag HTML aqui, qual que é o objetivo dela? Reconhecer os caracteres da língua portuguesa, é isso? Quando eu falei tag HTML, eu quis dizer a tag, né? A linguagem. Ah, tá. Tudo que está na página está contido dentro dessas duas tags. Nada antes e nada depois. Ok? A tag read serve para quê mesmo? Alguém lembra? Configuração do site. Configuração do site. E esse linguagem português quer dizer que meu HTML ele vai estar na língua portuguesa, ok? Esse UTF-8 ele aceita caracteres da língua portuguesa. Esse title aqui é para aparecer o título no navegador. E dentro do body aqui ele faz o quê? É onde você pode colocar as coisas do site, texto, imagem. Exatamente. Então, eu vou mandar rodar isso aqui. Aqui só tem um comando, que é aquele que exibe o link do canal. Tá vendo? Ele colocou uma imagem. Tá? Não estou nem pensando aqui que clica nela e vai para o canal. Eu estou falando só da imagem. Bom, primeira coisa. Quando nós vamos mexer com as dimensões, nós usamos as propriedades width e height, ok? Essas duas aqui, ó. Depois a gente disponibiliza esse arquivo para vocês. Pessoal, por ser uma propriedade da tag image, ela deve estar dentro da tag image, ok? Então, por exemplo, IMG, quer dizer que é a tag que vai colocar uma imagem, SRC é o que mesmo? É o caminho e o nome da imagem, tá? Título é o link que vai aparecer se eu colocar aqui, link do canal, é o rótulo, né? Agora, esse height aqui e width é largura e altura. Então, por exemplo, isso é dado em pixels, ok? Se eu colocar aqui 200 e aqui 300, quer dizer o quê? Ficou 200 pixels. Para quem não sabe, pessoal, pixels é aquela menor unidade da tela do computador, tá? Aqueles pinguinhos, tipo, que iluminam, que fazem aparecer as coisas, tá? Então, se eu colocar aqui 500, ele deixa bem mais largo do que alto, tá vendo? Então, height é a altura e width a largura. Então, tá bom? Então, se eu colocar 200 por 200, fica assim, 200 por 250, fica desse jeito aí. Entenderam aí, pessoal, como redimensiona a imagem? Sim. Tranquilo. Se por acaso eu não colocar nenhum nem outro, ele assume o tamanho padrão da imagem. A imagem tem, de fato, esse tamanho. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Não. Tranquilo. Podemos prosseguir. Então, vamos lá. Deixa eu seguir o roteiro que eu montei aqui. Mudando a cor de fundo. Pessoal, antes de entrar em CSS, eu quero que vocês percebam uma coisa. Todos vocês conseguem enxergar que body é uma tag? Sim, também. Então, Sim. CSS, nós temos como usar tags, classes, atributos, um monte de coisa. Eu vou começar pelo fácil. Então, quando lá no CSS eu for fazer alguma coisa, se eu quiser fazer alguma coisa no cabeçalho, eu vou usar o nome read. No corpo, o nome body. E aí vai, tá?
Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam. Ó, eu estou dentro do HTML, dentro do cabeçalho, e tem um tal de style aqui, ó. É uma tag. Pergunto, o que que faz essa tag, pessoal? Dentro dela, ela vai entender códigos CSS. Ou seja, eu saio totalmente da linguagem HTML e entro em outra linguagem. Só que para que o navegador compreenda, todo o código deve estar dentro de onde? Da tag? tag style. Eu vou escrever só um negócio aqui para... Então, vejam. O que que eu vou querer configurar? Eu vou querer configurar a minha tag body. Body, porque é ela que eu quero configurar. E entre colchetes, o que eu quero configurar. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu fizer assim, color, dois pontos, red. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Ou seja, eu mudei a cor da fonte pelo CSS. Entendi, entendi. Tranquilo. Background, traço color. O que aconteceu lá no site? O fundo ficou azul. Do HTML4 para baixo, pessoal, ele praticamente todas as configurações de cores, aquele negócio que nós comentamos no começo da primeira aula de perfumaria, nós fazíamos pelo HTML, só que agora a gente faz pelo CSS. Tudo bem? Vamos fazer um outro teste? Vamos supor. Este texto está dentro do parágrafo. Vocês estão vendo aqui a tag chamada P? Sim ou não? Sim. Por que que ficou tudo da mesma cor? Porque não tem... Como o body envolve tudo, e não tem nada especificando o parágrafo, então ele vai aceitar para tudo. Mas vamos supor que você fale assim, não, para parágrafo eu quero diferente. Uma pergunta, qual que é o nome da tag? P, não é isso? Isso. Sim. Se eu falo color, É a cor do parágrafo. color coral, ponto e vírgula. É que não dá para perceber muito. Deixa eu tentar mudar a cor aqui. Green. Ponto e vírgula. O que aconteceu agora, pessoal? Bom, eu especifiquei também uma configuração diferente para o parágrafo. Tudo bem? Então, tudo que for dentro do parágrafo, ele vai assumir a configuração do parágrafo, e o que não estiver dentro do parágrafo, ele assume o padrão. Tanto que, se eu colocar qualquer texto aqui, ele continua na cor anterior. Estão vendo aí? Ou seja, se eu colocar o nome da tag e colocar uma determinada configuração aqui dentro, ele assume essa configuração. Tá claro aí, pessoal? Sim ou não? Beleza. Sim, tá de boa. Sim. Tudo bem. Detalhe, isso aqui que eu vou marcar agora, ó, daqui até aqui, é CSS. É uma outra linguagem que não tem nada a ver com HTML. Primeira coisa, anotem aí. Sempre escrevemos os comandos de CSS em minúsculo. O HTML tanto faz, mas o CSS deve ser em minúsculo. Bom, suponho que entenderam. E a mesma coisa, olha que legal. Se por acaso eu tivesse colocado um título, e dentro desse título um texto, como que ele vai ficar lá no navegador? Ficou vermelho do mesmo jeito, só aumentou porque estamos usando a tag título, tudo bem? Aí você fala assim, não, professor, eu quero uma configuração diferente para o título. O que que eu faço aqui? H1 e coloco a configuração que eu quero. Aqui eu vou mudar. Vou colocar laranja e a cor aqui, aqua. Entenderam, pessoal? Alguém está com alguma dúvida?
Tudo tranquilo. Beleza, né? Facinho. Então, vocês podem ver. Detalhe, o que nós fizemos por enquanto? Estamos acessando o CSS pelos nomes das tags. E esse CSS aqui, ele é interno, porque eu estou colocando na mesma página do HTML, mas no futuro próximo, talvez na nossa próxima aula, nós vamos colocar em arquivos separados, porque é ruim a poluição visual que fica isso aqui. Mas é mais fácil para entender de início. Professor, o CSS ele está sendo acessado pela essa tag style, é isso? Vou falar melhor, tá bom? Uhum. A tag style do CSS indica que tudo que estiver dentro dela é um código, perdão, desculpa. A tag style do HTML indica que tudo que estiver dentro dela são códigos CSS. Ah, entendi. Então ela é do HTML, ela só Vamos supor, traz. ó, eu vou tirar, ó, o que vai acontecer. Ele ignorou tudo que eu fiz aqui, ó. Lembra que eu falei que ele ignora? Sim. Tá? Quando dá erro aqui, ele ignora. Diferentemente do deve ser mais. Tranquilo? Então, Tranquilo, obrigada. se por algum motivo, você pode até criar um outro style, barra style, não precisa ser só um, tá? Em qualquer lugar que você for querer fazer código CSS, tem que colocar dentro da tag style. Assim como, quando a gente for ver JavaScript, tem uma tag chamada script, que lá dentro nós colocamos o código em JavaScript. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Legal. Bom, aqui eu estou dando esse exemplo mais ou menos aqui, ó. Eu criei um texto tal aqui, fiz, salvar aqui. Como a gente não vai mexer com, deixa eu ver como fica melhor explicar aqui. Isso aqui, pessoal, um comentário. Esse index HTML é o que todos os servidores usam para rolar a primeira página, index, tá? Então evita colocar um nome diferente e tal, tudo bem? Só que, como estamos aqui no nível de aprendizado, eu não gostaria de apagar tudo isso para explicar o próximo assunto que não tem nada a ver com isso. Então, eu vou criar um outro arquivo chamado index tabela. Ou seja, aqui eu vou colocar tudo que for relacionado à tabela. E aqui eu vou chamar index CSS. Pessoal, agora um detalhe. Por exemplo, se eu não tiver selecionado nada, aqui, por exemplo, e for querer mandar rodar o bracket, o live preview aqui, ele vai dar um erro. Sempre para ele saber o que deve rodar, você tem que selecionar qual o arquivo HTML que você quer rodar. Se eu selecionar isso aqui, ó, ele vai rodar este, ó. Ele está rodando o index CSS, estão vendo? Se por acaso eu quiser rodar esse, eu sempre tenho que clicar em cima do arquivo. Aí ele vai abrir automaticamente index tabela. Ficou claro aí, pessoal? Beleza. Tá? Beleza. Eu só estou dando esses nomes assim meio estranhos porque é aprendizado, mas sempre usem index.html, tá? Aqui é para a gente manter o histórico de todo o arquivo e vocês conseguem depois, no final da aula, ter todos os arquivos que eu estou produzindo aqui para vocês. Bem? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Por enquanto está tranquilo. Só copiar isso aqui para não precisar de ficar digitando. Então, nesse de tabela aqui, eu não preciso mais de nada de CSS. Eu também não preciso de nada disso. Tá? Comecei um arquivo do zero aí. Bom, vamos seguir o roteiro da aula que eu preparei. Aprendemos, lembrando, aprendemos a redimensionar a imagem, aprendemos a mudar a cor do fundo. Agora a tabela. Tabelas são listas de dados em duas dimensões e são compostas por linhas e colunas. Portanto, são muito utilizadas para apresentar dados de uma forma organizada. Por exemplo, isso aqui é uma tabela, tá? Agora a gente vai aprender as tags relacionadas à tabela. Primeiramente, quando eu for criar uma tabela, eu vou usar tab table.
Ou seja, toda a minha tabela deverá estar aqui dentro. Vejam que lá no navegador não apareceu nada. Por quê? Porque eu não fiz nada ainda. Só criei o início e o fim da tabela. Ok? Vamos lá. A tag tr, antes de prosseguir, eu vou usar uma propriedade aqui só para a gente enxergar a tabela, porque ela está aparecendo alguma coisa lá, mas por estar em branco, border igual a 1. Quer dizer que quando nós formos criar a tabela, vai aparecer uma borda com uma... Está aparecendo bem um pontinho aqui, ó. Como não tem nada, está aparecendo isso aqui, ó. Tá? Se fosse border 2, vai aumentando, tá vendo? Mas vamos deixar 1 mesmo. Segunda coisa. Temos a tag tr. Ou seja, cada tr que eu uso é uma linha na minha tabela. Por exemplo, linha 1. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Então, por enquanto, ele criou uma tabela só com uma linha, que é estranho. Só que cada linha fecha. Vocês estão vendo? Para ficar melhor, fácil de visualizar depois, quando ficar um pouquinho mais complexo, vamos fazer assim. Dentro da tabela, tem uma linha chamada, que tem um texto linha 1. Ah, professor, eu quero criar uma outra linha. Então, o que eu faço? dr, eu coloco, sei lá, um segundo texto. Linha 2. E TD, pessoal, ele cria uma célula. Ou seja, quando eu usei só o TR, ele criou só esse primeiro quadrado, tá? Se dentro do TR eu criar um TD, ele vai criar uma célula. Por exemplo, vejam aqui. Eu vou copiar aqui, aí eu vou explicar linha a linha, fica mais fácil. Olha só, pessoal. Table cria o quê? Tabela. Esse TD aqui, ó, ele fala a respeito da primeira linha, esse TR, desculpa. Ó, o TR é essa linha aqui, ó. Olhem aqui nesse desenho. Ó, o TR é a linha. Ó, TR abriu, TR fechou. Dentro do TR eu posso ter diversos TDs, que são cada célula contida na linha. Então, se eu quiser uma segunda linha, teria um segundo TR e os seus respectivos TDs. Ok? Entenderam? Beleza. Sim. Posso prosseguir? Pode. Então, vamos lá. Para a primeira linha, o legal do brackets é isso aqui também, ó. Quando eu marco, só porque eu falei não apareceu. Quando eu marco, ele aparece em azul somente o que está sendo selecionado. Por exemplo, se eu marco o T, apareceu tudo em azul. Se eu marco o TR, somente a primeira linha. Então, a primeira linha tem nome, idade, profissão. Tudo bem? Segunda linha. Tem o que na segunda linha? O nome da pessoa, a idade e a profissão. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. E aqui tem a terceira linha, que tem o nome de uma segunda pessoa, tal. Que aí vamos... Por isso que eu digo que é importante alinhar tudinho, pessoal. Senão vai chegar uma hora que você vai se bagunçar tudo. O table aqui, ó, ele foi aberto. Eu vou fazer certinho, já que eu estou cobrando certinho, vou fazer certinho. Abrir a tabela, abrir a linha, abrir as células, fechei a linha, abri outra linha, abri as células, abri uma célula, abri outra, fechei a terceira linha. Tudo bem? Só que aí, na hora que eu for fechar a tabela, ó, tem que ser na mesma coluna onde eu abri lá em cima. Só que aí eu tive um problema. Peraí, border, table, putz. Peraí. Eu estou repetindo aqui. Isso aqui vai embora. Agora sim. Ó, abriu o corpo, tabela, linha, células, linha, células, linha, células.
fechei tabela, fechei corpo, fechei HTML, tá bom? Então, se eu colocar aqui border igual a 2, ele fica um pouquinho mais grosso. Igual a 4, mais grosso ainda, tá? Se eu não colocar nada, não fica nada. Bom, pessoal, só para vocês treinarem, abram aí o bracket de vocês e tentem fazer essa tabela aqui, por gentileza. Com as mesmas informações? Pode ser, qualquer informação, apenas criar uma tabela com 3 linhas, só para vocês entenderem esse conceito de quando um abre, outro fecha, abre, fecha, porque quando eu faço é fácil, é fácil de se entender, mas depois complica um pouco. 5 minutinhos para vocês. Professor, me enrosquei aqui na hora de criar o arquivo. No Bracket. No quê? Na hora de criar o arquivo aqui, me enrosquei. Como é que faz mesmo? Você clica com o botão direito do mouse fora e new file. Beleza, valeu. Obrigada. Só, então vamos lá. Eu vou explicar tudo e depois a gente dá um tempinho para vocês ficarem brincando aí, tá bom? Senão a aula não vai render. Eu só quis essa primeira vez que vocês fizessem assim, para vocês entenderem esse conceito, tá? Então tomem cuidado com o que você abre e o que você fecha, tá? E aquela extrema importância de você identar o código, senão vai dar mal, vai dar ruim. Prosseguindo. Bom, tem a tag chamada TH, que ela faz, ela cria um título dentro da tabela, porque vocês viram que a tabela aqui, pessoal, ela ficou uniforme. Mas, por exemplo, ao invés de TD, eu tivesse colocado TH e barra, ele dá uma diferenciação no título. Vocês estão percebendo lá, né? Ou seja, a primeira linha ficou tudo em negrito. Beleza? Então, qual a diferença do TD para o TH? O TH te cria uma célula com título e o TD só cria uma célula sem título. Ó, célula com título, célula sem título. Tudo bem? E o legal é que você vai marcando aqui, ó, ele vai te mostrando onde está o código relacionado a isso. Ó. Tá vendo? Então, por enquanto, nós vimos a tag table, que cria uma tabela, tr, que cria uma linha, td, que cria uma célula, e th, que cria uma célula título. Ok? Vamos lá. Vamos lá. TH barra TH já expliquei. Bom, isso aqui eu nunca testei, eu vou testar agora, tá, pessoal? Se, por exemplo, eu colocar TR, todas as linhas ficaram em azul, tá vendo? Ótimo. Agora o que eu vou explicar aqui para vocês é isso aqui, ó. Até o HTML4 eles criaram isso aqui, porque a tabela ela ficou muito evasiva, ou seja, para configurar ela fica muito primária, tipo, muito amadora, né? Aí que eles fizeram? Com o advento aí do CS, eles criaram TRID, TBARI e TFUT. O que faz isso daqui, pessoal? Ele simplesmente separa a tabela. Ou seja, a primeira linha sempre vai ser a TRID. A última sempre vai ser a TFooter. Ok? E todas as intermediárias serão TBARI. Aí, se eu quiser mexer no HTML, no CSS, fica mais fácil, ele não muda tudo automaticamente. Vamos ver? Para ficar mais fácil, eu vou copiar o código que está aqui, a gente não perde muito tempo, tá? Aí eu explico. Eu vou mudar a tabela. Não dá trabalho para digitar, mas dá trabalho para configurar. Pessoal, então vejam, eu criei uma tabela, eu estou criando a linha cabeçalho. Então, seria esse TRJ, ok? Para cada linha, eu crio uma célula. Só que um detalhe, pessoal. Para o título, eu só consigo ter uma linha, tá?
Aí você fala, pessoal, eu não vi diferença. Claro, ainda não fiz um negócio aqui. Legal. E o que faz esse T-bar aqui? Ele vai criar todas as células intermediárias, todas as linhas intermediárias, ok? Menos a última, ou seja, menos a primeira e a última. Ou seja, eu criei aqui duas linhas. É bom que vocês ficam vendo fazendo isso aqui, vocês acostumam a organizar do mesmo jeito. Tirando a última e a primeira linha, eu tenho duas que fazem parte do corpo, ok? E eu tenho a foot, que seria a última linha. Ou seja, pessoal, ó, criei a linha cabeçalho, criei o corpo e criei a linha final. Sendo assim, eu consigo tratar diferentemente aqui. Por exemplo, se aqui eu tivesse colocado de color blue, red, vai, ele consegue trabalhar separadamente, tá vendo? Se aqui eu tivesse colocado foot, ficou, tá vendo? E se eu quisesse usar uma cor específica para esse aqui, eu usaria o quê? Color. Estou colocando cores discrepantes, pessoal, apenas para vocês verem a diferença, tá? E eu esqueci de falar, sempre no CSS você coloca ponto e vírgula no final de cada comando, tá? Então, tá vendo, pessoal? Então, a vantagem de ter isso daqui é que eu consigo configurar parcelas da minha tabela, tá bom? Perguntas por enquanto, pessoal? Não, beleza. Por enquanto, tranquilo. Bom, vocês já ouviram falar em mesclar células? Alguém não sabe o que é? Se não souber, eu explico, pessoal. Não sei o que é, não. Eu não sei. Tá, então eu vou explicar. Vou dar um exemplo aqui, no Excel. Explico no Excel, depois eu explico aqui. Então, para uma melhor diagramação da nossa tabela, por exemplo, 2021. Primeiro trimestre, segundo trimestre. Aí você pensa assim, professor, eu queria que por exemplo, se eu fizer assim, ó, só para vocês enxergarem, estão vendo? O 2001 não é referente ao primeiro e segundo trimestre? Por que só está aqui? Eu queria que ficasse nos dois. Então, se eu marco aqui onde eu quero e vier aqui em mesclar, só deixa eu achar onde está mesclar aqui. Mesclar, cadê você? Aqui, ó. Mesclar e centralizar. Ou seja, ele faz com que a primeira linha tenha só uma coluna e as duas de baixo tenham mais. Ok? Vou até fazer um negócio diferente aqui, ó. Eu vou mesclar 4 colunas. Aqui tem primeiro, segundo, terceiro trimestre, quarto. Então, por exemplo, ó, eu tenho isso, ok? Se por acaso, ou por algum motivo, eu precisasse de separar os trimestres em semestres, sei lá, o que eu poderia fazer? Eu vou mesclar aqui, eu vou mesclar aqui. Primeiro semestre. Entenderam o que é mesclar? Então, pessoal, tipo assim, quando eu não mesclo, as linhas e colunas da tabela, elas são sequenciais. Não tem diferenciação. Agora, quando eu preciso fazer uma formatação meio diferente, eu mesclo. Todos entenderam o que é mesclagem aí? Beleza. Sim. Sim. Tá, então, agora vamos vir para cá. Então, aqui está dizendo o seguinte. Aqui, nós estamos mesclando. E para mesclar, eu uso a propriedade chamada co-span. Ok? Se eu uso co-span 2, ele vai mesclar
2 células. Com o span 3, ele mescla 3 células. Então, vamos ver como vai ficar essa brincadeira aqui. Eu vou ter que organizar tudo de novo. Cadê? Aqui. Todos vocês entenderam, então, o cabeçalho aqui, essas coisas, né, pessoal? Sim. Sim, bem tranquilo. Tá tudo bonitinho lá no arquivo, pessoal. Depois vocês vão ter tudo disponível. Vocês estão vendo que eu estou copiando e colando aqui, ó. Fica bem facinho, ok? Então, vejam só. O que ele fez aqui agora, pessoal? Ele mesclou telefone. Por exemplo, nome, TED. Tem 2 telefones. Só que aqui no título, ele quis deixar claro que esses 2 são relacionados a telefones. Júnior, a mesma coisa. Tudo bem? Só que vamos prestar atenção no que foi feito. Ok? Alguém lembra o que é TH? Cria uma célula com título. Exatamente. Cria uma célula com título. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Estou criando uma linha. E aqui eu criei uma célula com título nome e uma célula com título telefone. E aqui eu fechei a primeira linha. Todos visualizam isso? Sim. Sim. Só que detalhe, quando eu criei a nome, só criou títulos, sem novidades. Só que eu quis mesclar 2 na telefone. Então, aqui eu coloquei dentro do TH co-span 2 telefones. E se eu tivesse colocado aqui, ó, ao invés de ser aqui, ó, se eu tirar, ele volta ao normal, tá vendo? E se eu tivesse feito isso aqui dentro do nome? Ele mesclou o nome com 2. Ok? Estão enxergando isso, pessoal? Sim. 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 Ok? E aqui, ó, criei a tabela, criei uma linha, tal. Criei outra linha, aí eu coloquei as três células. Criei uma terceira linha, coloquei as 3 células. E fechei a tabela. Ok? Prosseguindo. E se eu quisesse mesclar linhas, eu uso a propriedade rowspan. Ok? Então ficaria como? Vamos dar um exemplo aqui. Minha tabela ficaria assim. Ó, tá vendo? Agora eu mesclei 2 linhas e só mudei o formato de exibição. Mas o que eu fiz de diferente? Dentro de TH, ao invés de eu colocar co-span, eu coloquei row-span. Se aqui eu colocar, ó, co-span, aí começou a virar a zona aqui, tá vendo? Quando começar a virar a zona assim, pessoal, é que você abriu alguma coisa, não fechou, tem mais linha do que coluna, se só tinha 3 colunas, você mandou mesclar 4, aconteceu alguma coisa desse tipo, tá? Só para deixar claro para vocês, pessoal, que tabela hoje não é um meio muito utilizado em HTML, exceto se você de fato quiser mostrar uma sequência de dados, tudo bem? Dados organizados. Antigamente, antes do HTML5, eles usavam tabela como o div que é hoje, tá? Apenas para demarcar espaços da estrutura do site, para ficar mais fácil de trabalhar separadamente. Mas hoje só usamos tabela se realmente quisermos organizar dados. Tudo bem, pessoal? Beleza. Entendi. Tudo bem. Agora, a gente vai aprender a usar co-group e coluna. Anteriormente, explicamos que hoje em dia, boa parte dos atributos de uma tabela se encontra depreciado, ou seja, aquilo que eu falei, não se faz nada de configuração, de belezura, de nenhuma tag dentro do HTML, sim no CSS. Portanto, a estilização deve ser feita através do CSS. Dessa forma, existe um elemento muito importante que nos permite criar um grupo de colunas, podendo, assim, estilizar diversas colunas de uma só vez. Esse elemento é a tag CoGroup.
Posteriormente, dentro do grupo de colunas, incluímos, então, as tags col, para poder definir cada coluna. Então, vejam só, eu não vou nem eu nem vou falar de style agora. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Criei a tabela, ok? Criei um grupo de colunas. Aí criei uma coluna chamada vermelho, uma coluna chamada amarelo e outra chamada azul e fechei a coluna. O que é TR mesmo, alguém lembra? É a linha. E dentro da linha tem um título, nome, tem o título idade e tem o título profissão, tá? E aí vai, ok? Na verdade, a única coisa que mudou foi isso aqui, ó, tá? Mas eu vou copiar para vocês, para poder explicar, vocês vão chorar de emoção, poder explicar o que a gente está falando de separar dados e CSS. Só que eu vou ter que organizar isso daqui. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência aí, pessoal. Eu quero que vocês enxerguem sem falha. Então, cria a tabela. Cria um grupo de colunas. Sendo que a primeira coluna é a coluna 1. Isso aqui eu vou explicar melhor daqui a pouco. Espera aí. Só deixa eu organizar, porque eu não consigo mexer e trabalhar ao mesmo tempo. Criei outra coluna e criei outra coluna. Aí aqui, eu estou fechando a tag colunas. Muito bem. Agora, o que nós estamos fazendo? Criei uma linha, criei uma célula, que até então, não sei se vocês repararam, tanto o TH quanto o TD, eles criam células, eles não criam colunas. Tá? Então, vamos lá. Outra linha. Para mim é complicado aqui, pessoal, porque como eu estou com um MacBook e com um VirtualBox simulando Windows, o teclado do MacBook é totalmente diferente dos teclados convencionais. Então, umas coisas que funcionam no MacBook, umas teclas de atalho, não funcionam no Windows e vice-versa. Então, eu tenho que ficar decorando tudo. Aí a gente toma uma apanhada aqui às vezes. Não liga, não. Sobreviveremos. Pra você ter uma ideia, aqui tem o backspace, mas não tem a tecla delete. Backspace apaga puxando para a esquerda, né? E delete apaga puxando para a direita. Então, minha vida é difícil. Mas é bom que vocês vão pessoal, esse negócio que eu estou fazendo de tabulação, que chama indentação, é muito importante, hein? Porque depois eu vou fazer uma brincadeirinha de fazer um site meio grandinho e não usar tabulação nenhuma. Você vai ver que você não consegue entender nada do código, porque você não sabe onde abre, onde fecha. A vida fica mais difícil. Ok? Pessoal, recapitulando. Opa. Pessoal, recapitulando. Esquece isso daqui por enquanto. Tá? Criei a tabela. Criei linha, 3 colunas. Linha, 3 colunas. Linha, 3 colunas. Ok? Muito bem. Foi o que nós aprendemos. Só que quando eu quero trabalhar com um grupo de colunas, o HTML5 criou isso aqui, ó. Essa outra tag. Cool Group. Agora, eu vou tentar falar de uma forma bem simples. Vocês lembram que quando a gente mexia com CSS, aqui em cima, a gente colocava o nome das tags? Lembram disso? Sim ou não? Sim. Sim. Então, se, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Se aqui eu criasse uma tal de col, background color, red, ponto e vírgula. Qual seria o problema? Col é referente às 3 colunas, concordam?
Então, aconteceu isso com as 3 colunas. Fala assim, não, professor, eu queria essa daqui de uma cor, eu queria essa daqui de outra cor, e eu queria essa aqui de uma terceira cor. Então, quando nós temos tags com nome igual, mas eu quero tratar diferente, aí eu crio uma classe. Ok? Por exemplo, class igual vermelho. Só que essa coluna aqui eu quero tratar de forma diferente. Class igual azul. E essa aqui? O nome você dá o nome que você quiser. O azul é porque eu só quero mudar a cor de... Poderia ser qualquer outro nome, tá, pessoal? Verde. Tudo bem? Aí, ó, você vai dizer, professor, eu quero tratar diferentemente cada um deles. Mas como eu coloquei aqui col, ele entendeu que tudo é a mesma coisa. Agora você fala assim, eu quero trabalhar a classe. Lembra que quando eu coloco assim, é o nome da tag. Quando eu coloco que eu quero colocar o nome da classe, eu coloco o ponto. Qual a classe que eu quero trabalhar? Verde. Então, eu coloco aqui background color. Que cor que ela vai ser a cor de fundo? Green. Olha o que ele entendeu, pessoal. Ah, aqui está ponto verde, então ele está querendo só trabalhar a classe chamada verde. Ok? Que é a terceira coluna. Então, eu só mudo aqui para verde. Certo? Como ficaria para eu mudar a coluna do meio aí para azul, pessoal? Ponto azul. Ponto azul, background color. Background blue. color azul. Blue. Ponto azul, background color, blue. Certo? E também falta... A primeira só está vermelha porque o col ele só vai entrar em funcionamento se não houver classes. Mas eu tenho que criar também a classe vermelha. Ponto red, background color. Qual a cor? Red. Ok? E um detalhe, deixa eu ver se isso aqui funciona. Pro, Oi. o ponto não seria vermelho? Tá certo. Ponto vermelho. Antes, uma pergunta nada a ver. Alguém lembra como faz comentário no CSS? Ou no HTML? Barra asterística. E no HTML é. Não, no HTML eu contei. Ah, tá. É o sinal de menor de menor. Por exemplo, Exclamação, traço. ó, se eu quisesse comentar isso aqui, ficaria sinal de menor, exclamação, traço, traço, até onde eu quero terminar, certo? Traço, traço, sinal de maior. Lembramos disso? Só que se eu uso esse tipo de comentário dentro do CSS, não funciona. Aí eu sou obrigado a usar os comentários do CSS. Quais são eles? Se eu usar barra, barra, não funciona nada. Em linguagem C é barra, barra. Eu tenho que usar barra, asterisco. Ele comenta tudo. Aí eu terminaria com asterisco, barra. Ok? Aí ficou comentado. Então, você pode ver que ele perdeu todo o efeito de cor do meu HTML. Aí você fala assim, professor, vamos lá. Eu quero apagar isso aqui, ó. Eu quero apagar a definição das classes, que é do verde até o vermelho. Bom, já que eu apaguei a definição das classes, ele assumiu o quê? O que está em col, que é para todos. Tudo bem? Agora, se por acaso eu colocar todos, aí ele voltou a funcionar
como antes. Tudo bem, pessoal? Beleza. Tá? A última coisa que eu quero explicar para vocês, para depois passar uma brincadeirinha para vocês aí. Eu vou copiar isso aqui, tá? Aí que eu esqueci de copiar aqui nesse documento. Mas tem outras duas formas de você mudar a cor. Eu vou mostrar isso aí como que se faz na próxima aula, tá? Então, por enquanto, se você colocar o nome da cor em inglês, ou vocês viram aqui no Breakfast, se a gente coloca 2 pontos color, ele aparece todas as cores que eu tenho disponíveis aqui, tudo bem? Aí você seleciona uma, tá bom? Certo, pessoal? Certo. Deixa eu procurar um negócio aqui na internet.